É com o coração cheio de gratidão que hoje eu estou aqui para contar o que aconteceu comigo. Meu nome é Miriam e a minha história começou quando minha irmã nasceu. Eu tinha 5 anos e não fazia ideia do que era amor. É claro que eu já amava meus pais, mas o que eu senti quando eu peguei a minha irmãzinha no colo é inexplicável. Foi tão mágico, parecia que meu coração ia transbordar. A nossa vida era muito simples. Minha mãe era costureira, meu pai pedreiro. Foi ele quem construiu a nossa casa. Vivíamos com simplicidade, mas não nos faltava nada. Éramos felizes. Eu cuidava da minha irmã como se fosse a minha boneca. E ela sempre me adorou. Minha mãe sempre fez questão de nos criar com muita união. Você precisa dela, assim como ela precisa de você. E vocês sempre terão uma a outra. Nunca se esqueça disso. Como esquecer? Poucos anos depois, minha mãezinha nos deixou. Um dia ela ficou doente e 3 meses depois faleceu de câncer. Eu só me perguntava por que minha mãe morreu assim, tão de repente. Eu não entendia como aquilo foi acontecer. Também pudera. Eu tinha só 10 anos e a Márcia só tinha 5. E naquele tempo não se falava muito sobre essa doença, ainda mais no interiorzão de Goiás, onde morávamos. Olha, foi muito difícil para todos nós. Meu pai precisava trabalhar e eu ficava em casa com a minha irmã. Tudo bem, eu já estava acostumada a cuidar dela. Mas depois que a nossa mãe se foi, era só eu e ela. Eu que fazia tudo em casa. Limpava, fazia comida, lavava roupa. Nossa vida virou uma bagunça. Eu vivia muito cansada e não conseguia nem mais brincar com a Marcinha. É porque ela chorava muito, sentia falta da nossa mãe. Não tinha ninguém da família por perto para nos ajudar. Então foi uma fase muito complicada. Minha irmã foi crescendo e aos poucos começou a me ajudar em casa. Brincávamos de mamãe e filhinha. Filha, ajuda a mamãe a arrumar a cama? Ajudo, mãe. Eu vou pegar esse travesseiro aqui e vou... Não, você não tem coragem. Tenho sim! Então é guerra de travesseiro! A alegria voltava a tomar conta do nosso dia a dia. Mais ou menos 2 anos depois, o meu pai começou a trazer uma moça para casa. Era uma namorada dele, se chamava Regina. No começo, nem eu nem a Márcia gostamos de ver ele com outra mulher, ali na nossa casa. Mas depois de um tempo, confesso que eu comecei a gostar da ideia de ter alguém cuidando de nós 3. A Regina me tratava bem, trazia coisas gostosas pra gente comer. Eu já estava até gostando dela. Mas a minha irmãzinha... Ela é muito chata. Eu não gosto dela, Mimi. Mas o nosso pai gosta e ela é boazinha. Era o que eu pensava. E logo a Regina foi morar com a gente. Acreditei que a minha vida iria mudar, que ela iria mesmo cuidar de nós, do meu pai, da casa, da minha irmã, como a minha mãe fazia. Claro que eu não queria que a Regina ocupasse o lugar da minha mãe. Não era isso que eu pensava. Ninguém nunca ocuparia esse lugar, nunca mesmo. Mas eu era uma criança, quase adolescente, e queria poder viver como as outras meninas da minha idade. Então eu enxerguei nesse casamento do meu pai uma vida melhor para mim e para minha irmã também. Mas não foi bem isso que aconteceu. Porque a Regina começou a mostrar as suas garras logo de cara. Principalmente quando meu pai não estava por perto. Ela não fazia nada dentro de casa. E o pior, tratava eu e a minha irmã como empregadas. Ela gostava de tudo muito limpo e arrumado, mas ela mesma não fazia nada. Ela só obrigava a gente a fazer todo o serviço da casa. Eu tentei falar pro meu pai, mas não adiantou de nada. Filha, ela quer que vocês duas aprendam a cuidar de uma casa.
Ela tá ensinando para quando vocês se casarem. A situação piorou muito quando nosso irmão nasceu. Sim. Ela engravidou e quando o bebê nasceu, não nos deixava nem chegar perto. Mas o pior ainda estava por vir. A Regina convenceu o meu pai que seria melhor mandar eu e minha irmã para estudar numa cidade maior. Para termos uma educação melhor e deixar a casa mais livre para eles. Mais uma vez eu pensei que seria a nossa salvação. Mas não. Nenhum dos nossos parentes queria receber nós duas em casa. Então o pior aconteceu. Nós fomos separadas. Eu fui para a casa da minha avó, em Goiânia, e a minha irmã, acreditem, foi morar com a nossa tia no Rio de Janeiro. Sim, meu pai teve a coragem de nos separar. Isso foi em 1978, eu tinha 15 anos e a Márcia estava com 10. Nossa, o dia que meu pai levou a minha irmã embora foi o pior dia da minha vida. Eu não quero ir de jeito nenhum. Não tem querer, é pro seu bem. Para de chorar e fala tchau pra Regina e pra sua irmã. Eu não quero ir, Mimi. É só por um tempo, minha irmã. Eu juro, é só por um tempo. Eu vou te buscar. Assim que der, eu vou te buscar. Te juro, eu vou te buscar. Lembra que a mamãe falava? Gente, sempre vai ter uma a outra. Nada e nem ninguém nunca vai conseguir separar o que a gente sente uma pela outra. Nós somos ligadas para sempre, acredita nisso. Nosso coração tá ligado para sempre. Falei aquilo com o coração apertado. Mas eu sabia que o meu pai não ia voltar atrás. No fundo, ele queria ficar só com a sua nova família. Não tinha mais espaço para nós duas ali na vida deles. Cheguei em Goiânia uma semana depois e continuei vivendo como empregada doméstica, só que agora era da minha avó. Eu e a Márcia trocamos algumas cartas. Sim, cartas. Naquela época, só pessoas com muito dinheiro tinham telefone, o que não era o nosso caso. Nem da minha tia, nem da minha avó. Não teve um dia sequer que eu não pensei na minha irmã. Como será que ela estava se virando? O que será que ela estaria fazendo? Se estava comendo, se estava se cuidando, se estava bem? Quando o correio passava, era tanta felicidade que eu sentia. Mas ao mesmo tempo, lendo as cartas dela, me dava uma angústia por não saber quando iríamos nos ver de novo. A saudade que eu sentia era tão grande, tão grande. Passou 2 anos e eu já estava há meses sem receber notícias dela. Mandei várias cartas e nada dela me responder. Mas pelo menos naquele ano toda a família iria passar o Natal junto. Então achei que eu ia vê-la. Mas infelizmente isso não aconteceu. Porque a minha avó pegou uma pneumonia e faleceu em novembro. Nem todos os filhos conseguiram ir ao velório. Mas pelo menos eu vi o meu pai, o meu irmão e, claro, a Regina. Pai, e a Márcia? Como é que ela tá? O senhor tem notícia dela? O senhor falou com ela? A última notícia que eu tive foi que sua tia se mudou pro Paraná. Mas ainda não passou endereço pra ninguém, não. Credo, pai. Ela é sua filha. E você parece que, sei lá, não tá nem aí. Ela tá bem, Miriam. Notícia ruim chega rápido. Nenhuma notícia da minha irmã chegava até nós. Nem boa nem ruim, graças a Deus. Pelo menos isso. Com a morte da minha avó, eu voltei a morar com o meu pai. E como já tinha terminado o colegial, arrumei um serviço e segui minha vida, na expectativa de juntar dinheiro e ir atrás da minha irmã, claro. Só que a vida vai nos levando para caminhos que não escolhemos. Vai dando tombos na gente e os meus planos não deram certo. Com 19 anos eu conheci um rapaz, me apaixonei e acabei engravidando.
Tive meu filho sozinha porque esse rapaz não assumiu nada e simplesmente sumiu da minha vida. Mas essa é uma outra história para um outro dia. Meu filho já tinha mais de 1 ano quando finalmente a minha tia deu notícias. Eles tiveram que se mudar às pressas para o Paraná. E pelo que eu entendi na época, eles estavam fugindo de alguma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu fiquei feliz por ter o novo endereço da Márcia. E assim nós voltamos a trocar cartas. Sempre fazíamos planos de nos encontrarmos, mas a situação estava tão difícil. E com criança pequena era mais complicado ainda. O tempo foi passando, as cartas espaçando cada vez mais uma da outra. E chegou num ponto que eu não sabia mais o que era ter uma irmã. Nos falávamos por telefone nos aniversários, Natal. E assim, eu e a Márcia ficamos 30 anos longe uma da outra. Até que em 2008, eu estava em casa, sozinha, passando roupa. E aí a campainha tocou. Oi, Miriam. Meu Deus, eu não acredito. Minha irmã, é você. Márcia, minha irmã. Eu não acredito. É você, minha irmã. Eu não acredito, minha irmã. Minha irmã querida. Eu corri até o portão, nos abraçamos e choramos muito. Foi uma emoção inexplicável. Eu sabia que ela não estava bem, ela tinha se separado do marido, mas não tinha a menor ideia de que iria vir para cá e que iria aparecer assim na minha porta. Ela veio ver meu pai, que estava muito doente, nas últimas mesmo. E realmente, 1 semana depois, ele faleceu. A minha irmã tinha planejado ir embora de volta para o Paraná, mas acabou ficando. Nem eu, nem ela tínhamos a noção do tanto que precisávamos desse reencontro. E então decidimos que nunca mais iríamos nos separar. Hoje moramos juntas, cuidamos uma da outra e vivemos como eu sempre sonhei e a nossa mãe sempre nos ensinou. Aconteceu comigo.